Nós temos as outras hipóteses na lei, que é a licitação deserta. Ela ocorre quando aberta uma licitação e não acudirem interessados na licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições da licitação originárias. Isso está previsto no inciso 5º do artigo 24. A outra situação é a licitação fracassada. É aquela em que, apesar de acudirem interessados, estes são inabilitados durante o processo da licitação ou as propostas são desclassificadas, não restando nenhuma válida. De acordo com o Tribunal de Contas da União, ele entende que tanto uma quanto a outra, tanto a deserta quanto a fracassada, possibilita a contratação direta, desde que exista justificativa que impossibilite a repetição do certame, lembrando que a regra é sempre repetir o certame, ou a manutenção de todas as condições exigidas na licitação originária, e no caso da fracassada, não poderá ser contratado nenhum dos inabilitados ou das propostas desclassificadas na licitação anterior. A outra situação prevista no inciso 7º do artigo 24 é no caso dos preços manifestamente superiores ao mercado. Quer dizer, quando você está na licitação e é constatado sobre o preço das propostas, todas devem ser desclassificadas, concedendo-se aos licitantes o prazo de 8 dias para torná-las compatíveis com os do mercado, nos termos do artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Licitação, e, se ainda assim todas as propostas continuarem acima do preço aceitável, será admitida a contratação direta, desde que mantidas as condições de habilitação e das propostas estabelecidas no edital frustrado. A outra situação, mais usual, é do inciso 8º do artigo 24, que é em razão da pessoa do contratado. É naquela situação de aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado, ou seja, a administração pode se valer desse dispositivo para contratar aquela empresa pública que foi criada para aquela finalidade antes da data da vigência da lei de licitação. As hipóteses de inexigibilidade de licitação previsto no artigo 25 induz que a competição é inviável, portanto, a licitação não se realiza. Nesse caso, nós temos o objeto é singular, quando não há um objeto equivalente perfeito e só há um ofertante. Existem vários objetos equivalentes, entretanto, todos disponíveis por um único só sujeito. E as hipóteses do artigo 25, que são somente 3, é um rol exemplificativo. E aí nós temos no artigo 25, inciso 1, a situação de aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, quando existir um produtor só no estado, não se realiza a licitação, porque é óbvio, se abrir uma licitação, somente ele iria comparecer. Então, a licitação é inexigível nessa situação. Lembrando que a lei estabelece a vedação da preferência de marca. No artigo 25, inciso 1, a administração pública não pode escolher marca, mas é possível a padronização da marca. Isso também está previsto no artigo 15, inciso 1, e no artigo 24, inciso 19 da Lei de Licitação. A padronização ela é permitida quando a administração, através de um laudo técnico, é comprovado que aquela marca é a melhor e mais adequada a atender o interesse público da administração. Por bens singulares, que é o objeto do artigo 25, nós temos que, em sentido absoluto, é aquele que só existe em uma unidade. Em razão da natureza íntima desse objeto, um bem, um produto de uma realização artística, técnica ou científica, caracterizada pelo estilo ou cunho pessoal do autor, por exemplo, um livro, uma obra de arte, entre outros que existem. No inciso 2, nós temos
o serviço técnico especializado de natureza singular, previsto no artigo 25, inciso 2 e parágrafo 1º, que é de notória especialização, ou seja, a lei vinculou a possibilidade da contratação desse serviço técnico especializado de natureza singular, mas com um profissional de notória especialização, aquele que tem um currículo de que já exerceu aqueles serviços anteriormente, e ele é notório essa especialização. Serviços singulares são aqueles que se revestem de análogas características que se singularizam por um estilo próprio ou por uma orientação pessoal do profissional. Contudo, essa singularidade não significa que outros não possam realizar o mesmo serviço, sendo que os que diferenciam a notória especialização. Portanto, a utilização desse dispositivo na lei, ele nos leva aos seguintes pressupostos. Deve ser contratado com serviço profissional especializado, que tenha notória especialização, seja o profissional ou a empresa, e depende de que a natureza do objeto, a natureza desse serviço tem que ser singular. Ele é único, ele se reveste de características complexas que somente um profissional pode ser realizado. Então, precisa tomar muito cuidado na utilização desse dispositivo da lei, porque nem tudo é serviço especializado de natureza singular.